Fala rapaziada ligada aqui no Red and Gold, aqui quem fala com vocês é o Nick e hoje a gente vai passar aqui pela Free Agency do 49ers, passar pelas principais movimentações, o que aconteceu de interessante, tá? E no final vamos falar um pouquinho de NFL Draft, o que tem sido especulado, o que tem sido noticiado e o que eu acho, a minha opinião sobre, tá bom? Então vamos comigo nessa a mais um vídeo. Então começando aqui, né, por algumas das movimentações que eu acho que muitas pessoas já falaram. Então, eu também já falei no meu perfil lá do Twitter, sem muito mistério, né? Mike Evans, wide receiver, ex-recebedor do Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que uma das melhores movimentações da Free Agency por muitos, e acredito que por mim também, tá? Eu acho que não só pelo jogador, mas também pela estrutura de contrato que foi feito. Pelo jogador, por ser um cara rápido, um cara que trabalha com bolas esticadas, um cara que se você jogar fazer um lançamento para ele no segundo andar, ele vai buscar, ele tem altura, ele tem envergadura, ele trabalha muito bem na red zone, que é algo que o 49ers precisa muito, que é um melhor trabalho na red zone, precisa de jogadores que produzam, que tenham produtividade, que que joguem bem na red zone, naquelas 5 jardas finais do campo, seja para touchdown ou para conseguir ali chegar o mais próximo da pontuação, né, do touchdown. Então, o Mike Evans ele vai oferecer tudo isso, ele vai ser aquele cara de confiança que se você colocar ele isolado com o cornerback adversário, com certeza ele vai sair em vantagem. O Brock Purdy vai poder lançar a bola para ele com segurança, que o Mike Evans vai estar lá para receber e com certeza vai receber qualquer tipo de bola que for lançada para ele. Então, para mim é excelente, tá? A estrutura de contrato, inicialmente se falava em 3 anos, né, aparentemente, mas ali vendo um pouquinho mais a fundo dos moldes do contrato, viram que era um ano, acho que 16 milhões, se eu não me engano, mas como tinha option segundo ano, caso o Mike Evans queira sair, se o Mike Evans quiser se aposentar, se o 49ers não gostar do desempenho dele, se ele se machucar ou alguma coisa assim do tipo, então é um contrato que também fica muito fácil do 49ers sair, não fica amarrado por muito tempo, tá? Então aqui, sem mistério, sem muita enrolação, perfeita escolha. Eu adorei, eu amei essa escolha. Essa escolha, né? Essa contratação. Fico muito animado, tô completamente animado e ansioso para ver como é que vai ser o Mike Evans em campo. Então, é isso. Mike Evans no 49ers. E aqui seguindo, vamos falar do linebacker Dre Greenlaw, conhecidos por muitos aí, todo mundo já conhece, né? Já sabe o jogador que é o Dre Greenlaw. Ele praticamente volta para seu habitat natural, ele volta para sua casa, vai fazer dupla novamente com o Fred Warner, tá? Depois de não ter tido um ano muito bom no Denver Broncos, depois de ele acabar sendo liberado pelo Denver Broncos, então o Denver Broncos acabou que não contou mais com ele. E aí surgiu a oportunidade de trazer ele de volta, quem sabe recuperar o bom futebol dele, né? Ainda mais que o Fred Warner tá voltando de uma lesão do tornozelo, provavelmente vai estar apto para começar na semana 1. Então é um jogador que muito provavelmente pode ser que já chega para ser o titular, né? Talvez o linebacker 3 ou até mesmo 2, já para fazer a dupla de titular com o Fred Warner. Então, não tem muito o que dizer, a gente sabe o que o Dragunlaw pode, né, proporcionar ali, fornecer como jogador, estando saudável, jogando seu bom futebol. Então, esperar para que ele esteja bem, para que ele se reencontre e possa conseguir voltar a desempenhar o bom futebol que ele desempenhou nesse tempo que ele esteve no 49ers. Tá? Outra contratação também é o cornerback Nate Hobbs, que vem do Green Bay Packers, num contrato de um ano. Não tem muito o que falar, né? O jogador que vem mais meio para compor elenco ali, para ser um jogador ali que quando tiver alguém machucado, algo assim do tipo, ele vai ser esse jogador que vai ser o reserva, vai substituir, né? Vem mesmo para dar uma profundidade no corpo de cornerbacks que eu acho que precisa. É um corpo de cornerbacks que eu acho que eu falei durante o ano passado inteiro, carente de, eu acho que, de habilidade técnica. É, o teto de habilidade não é muito alto, tá? Então precisaria de jogadores com um quesito de habilidade ali um pouco melhor, um pouco maior, né? Mas eu acho que o Nate Hobbs ele não supre essa necessidade. Eu acho que ele vem mesmo só para dar profundidade ao corpo de cornerbacks e só, tá? Então é isso que temos para falar sobre Nate Hobbs. E a próxima aqui é o Offensive Lineman Brett Tooth, que vem do Philadelphia Eagles, né? Não tenho muito o que falar do jogador, eu não conheço ele, não
não vi jogar nem nada assim do tipo, então não tenho muito o que dizer, não tenho muito o que falar. Vem para um contrato de 1 ano também, acredito que venha para dar um pouco mais de profundidade para essa linha ofensiva do 49ers, que é carente também de bons jogadores, é carente de um pouquinho mais de profundidade, né, de jogadores ali que consigam suprir as necessidades básicas. O Brock Purdy é carente de proteção, então ele vem ali para compor elenco mesmo, vem para ser ali o jogador reserva, acredito eu, tá? Então, é outro também que eu não tenho muito o que falar, pois não conheço tecnicamente, tá? Outro offensive lineman aqui que o 49ers trouxe é o Vederian Lowe, do New England Patriots, tá? Esse daqui já é um pouco diferente, ele vem num contrato de 2 anos, só para pegar a informação aqui, um contrato de 12 milhões com 5 milhões e 75 mil, acredito que seja isso, milhões garantidos, tá? Por ser um contrato de 2 anos, eu acho que ele pode ser um jogador que venha é, ele chega para ser o mais próximo ali de um titular, podendo até acabar sendo titular devido talvez a algumas saídas que a gente possa vir ter, tá? Então, eu acho que o Vederian Law, ele pode ter a chance de ser o titular. Ele pode até mesmo acabar aparecendo mais vezes, tá? Mas eu acho que ele pode acabar beirando ali ser um jogador titular. Outro jogador também que eu tecnicamente não conheço, não. Pra falar de jogador de linha ofensiva, eu confesso que eu sou um pouco ruim porque eu tenho dificuldade de analisar jogadores de linha ofensiva, mas é isso. Pela estrutura do contrato ali, 2 anos, 15 milhões, eu acho que ele pode acabar a vir ser titular em algum momento da temporada, até mesmo desde a semana 1. Agora a gente vai partir para os jogadores que reassinaram com o 49ers. A gente falou dos que chegaram como agente livres, né? Que tiveram novos contratos e tudo mais. Agora vamos falar do que os jogadores que renegociaram, né? Reassinaram novos contratos. Então aqui a gente tem o Luke Gifford, tá? O linebacker Luke Gifford, que jogou grande parte da temporada também como titular, ali como linebacker 2, até mesmo como 1. Jogou também como special team, tá? Com time de times especiais. Então ele vem para um contrato de 2 anos, 5 milhões, tá? 5 milhões e 300, se eu não me engano. E ele vem também para dar uma profundidade no corpo de linebacker, né? Então a gente tem Luke Gifford, Durgan Law, Nick Martin, Fred Warner, mas eu acho que o Luke Gifford mesmo vai continuar jogando mais como special team, tá? Então, não tem muito o que falar sobre ele. É um jogador bem mediano, né? Assim, mediano para ruim. Não acho ele nem bom nem nada, nada de espetacular. Então, é para isso que eu acho que o Luke Gifford ele chega no 49ers, tá? Ele reassina um novo contrato para continuar no time. Aqui a gente tem o queridinho da galera, o queridinho da torcida, que é o Ed Pinheiro, kicker, Ed Dinheiro. Ed Pinheiro garantiu um contrato, né, uma extensão de contrato de 4 anos, 17 milhões, que inclui 10 milhões garantidos, tá? É, kicker de segurança, perna forte, tem um chute muito seguro, acerta de pequena e longa distância sem muita hesitação, diferente do que era o Jake Moody, que não tinha consistência nenhuma, independente da onde que fosse o chute, não tinha consistência. Um jogador que foi um achado, né? O Ed Pinheiro, para mim, foi um achado muito. Me surpreende, foi um bom trabalho ali do coach staff de ter achado ele, ter contratado ele. Então, assim, foi um movimento mais do que necessário. Tinha que reassinar com ele, oferecer um novo contrato para ele, porque senão a gente não teria kicker. E como a gente já viu que ele é um kicker seguro, que ele é um kicker de confiança, então por que não manter ele? Então, é isso. 4 anos para Ed Pinheiro. O próximo aqui também é um jogador que teve um bom desempenho. Gostei muito do que vi do Jake Tonges, que é o Tyrande. Teve um novo contrato aí de 2 anos, 8 milhões com 5 milhões e 500 garantidos, tá? Então é um Tyrande que, obviamente, eu acredito que ele vai ser o titular na semana 1 por conta da lesão do George Kittle. Então a gente não sabe quando e como o George Kittle volta. Então o Jake Tonges, ele vem já para ser acredito que o titular no começo da temporada e também ser aquele Tyrande ali de segurança, já que, né, o Kiro chega numa certa idade, ainda mais tá jogando bem, um ótimo futebol, mas com a lesão dele, né, vem para ser o Tyrande de
ali de momentos mais emergentes, né? Vem para ser o tight end de segurança, então Jake Tonjes aí para 2 anos no novo contrato com o 49ers, para mim mais do que certo, tinha que manter o Jake Tonjes mesmo, eu gosto do jogador, joga muito bem, é um movimento assertivo do 49ers, tá? O próximo aqui que também teve uma extensão de contrato foi o long snapper John Wicks, tá? Esse não tem muito o que falar, né? É um long snapper, não tem muito o que comentar sobre, tá? Então a gente vai passar por ele, mas é só isso mesmo, a extensão de contrato do long snapper, John Wicks. Algumas outras informações também, que eu esqueci de passar um pouco mais acima, mas só pra gente recapitular aqui antes que eu esqueça, né? Bryce Huff se aposentou. O Bryce Huff tinha 27 anos. Ele decidiu se aposentar. Provavelmente ele vai, pelo que a gente viu, ele vai abrir uma empresa. Ele vai seguir outros caminhos da vida dele, tá? Não vai seguir mais com o futebol americano. Então, o Bryce Huff decidiu se aposentar. Christian Kirk ontem chegou também no 49ers. O 49ers acertou os termos de contratos com ele, tá? Então assinou aí por 1 ano, 6 milhões de dólares, tá? A gente vai falar um pouco mais da questão de recebedores um pouco mais para baixo, tá? E aí a gente vai passar um pouco mais detalhado pelo Christian Kirk, mas aqui só para endereçar antes que eu me esqueça, tá? E outro movimento também que o 49ers fez foi de um Panther, o Corliss Wademan, ex-Steelers, tá? Já que o nosso antigo Panther, o Monster, ele postou nas redes sociais lá no Twitter dele que aparentemente ele não fica no 49ers, então por isso o movimento do 49ers de trazer um novo Panther, tá bom? Outro jogador também que teve um novo contrato foi o DL Sam Okuainono. Okuainono, tem um pouco de dificuldade de falar o nome dele, tá? Mas o Sam, ele vem para um contrato de 1 ano, 3 milhões de dólares, tá? Então, vem para ficar mais 1 ano, acredito que deva ser o último ano dele. Mas no ano passado jogou bem, teve uma boa produtividade, gostei do que vi dele em campo. Não é um excelente jogador, um ótimo jogador, mas é um bom jogador, cumpriu com seu papel, não comprometeu, então isso é ótimo. Acredito que ele vem também para dar um pouco mais de profundidade nessa linha defensiva e também ajudar contra o jogo corrido e na proteção não, na pressão ao quarterback, né? O 49ers que reforçou bastante a linha, a linha defensiva, né? Ali onde tem a formação de box, né? Que é a linha defensiva junto com os linebackers. Então o 49ers se moveu bem para poder deixar essa formação, né, essa parte do campo bem estruturada, bem forte, para que a gente consiga ter o melhor trabalho ali defensivo contra o jogo corrido e na pressão ao quarterback, tá? Outra movimentação também que o 49ers fez nessa free agency foi a troca pelo DL Osa Odigizua, tá? Isso aqui foi um movimentaço, todo mundo gostou, eu gostei muito também desse movimento, traz um jogador muito consistente, o jogador que foi líder de pressões ao quarterback no ano passado sendo um DT, tá? Se eu não me engano ele teve 28 pressões, 28 QB hits, tá? Que é quando o DT ele consegue chegar ao quarterback. Então ele tem sido um dos mais consistentes nos últimos anos, assim, ele passa um pouquinho abaixo do radar de muitas pessoas ali. Acho que muito por jogar no Cowboys também, né? Que tem ali uma situação bem difícil e tal, não é lá, essas coisas de time. Mas o 49ers traz uma grande adição para ali pro grupo de DTs, né, e pro grupo de defensive linemen, como eu falei, 49ers ali reforçando a sua linha defensiva, principalmente ele, né, no miolo da linha defensiva, junto de jogadores que foram draftados no ano passado, como Alfred Collins, como CJ West, que são jogadores que vêm para ajudar não só na pressão ao quarterback, mas também contra o jogo corrido que o 49ers tem sofrido, né, durante alguns jogos, durante uns aninhos aí contra o jogo corrido. Então é mais um jogador que vem para poder dar mais essa força para trazer mais consistência, trazer ali um miolo ali de linha defensiva mais forte para a gente poder conseguir ali jogar contra jogos corridos que são fortes, né, de outros times, dos adversários, e também conseguir chegar mais ao quarterback, porque a gente viu ano passado que sem Nick Bosa e sem Michael Williams, o 49ers mal pressionava, mal chegava no QB, então o quarterback adversário tinha muito tempo livre para poder fazer o que quisesse, tá? Então, um movimentaço aqui, uma excelente troca, uma excelente escolha do 49ers
Amei, amei, amei isso aqui. Aqui a gente vai passar pelos jogadores que saíram, tá? Então a gente tem o Robert Beal, que assinou com o Miami Dolphins. Kendrick Bourne, que assinou um contrato de 2 anos com o Arizona Cardinals. Jordan Elliott, que assinou com o Tennessee Titans. Matt Hennessy, que assinou com o Dallas Cowboys. Sky Moore, que assinou com o Green Bay Packers. E Jason Pinnock, que assinou com o Giants, tá? Então a gente tem duas perdas de linha defensiva e duas perdas de recebedores, tá? Então aí já mostra um pouco os movimentos que a gente é, enfraquece um pouco, perde um pouco ali de profundidade, tá? Então é algo que serve pra gente ficar de olho nessa situação, tá? Já a gente vai passar pelo Jawan Jennings abaixo, tá? Mas esses aqui foram jogadores que saíram até então. Aqui a gente vai passar pelos jogadores que têm direitos exclusivos, tá? De free agent com o 49ers, que é o jogador de linha ofensiva Austin Pleasant. Sinceramente, eu não vi esse cara jogar, eu não lembro se ele jogou ou não, então não tem muito o que falar dele, tá? É um jogador que tem direitos exclusivos com o 49ers, provavelmente vai ser jogador de practice squad, se continuar no 49ers, tá? Então não tem muito o que falar sobre ele. Aqui a gente passa pelos jogadores que são agentes livres restritos, tá? Então a gente tem o Kalia Davis, que na verdade ele já assinou com o Cleveland Browns, então ele não tem chance de ficar no 49ers, né? Já tá com outro time, já saiu. A gente tem também outra perda de linha defensiva, tá? O Tyron Jackson, também jogador de linha defensiva, esse até agora eu não vi nenhum movimento dele saindo ou ficando. E o defensive back Chase Lucas, tá? São jogadores aí, tanto quanto o Tyron Jackson quanto o Chase Lucas, que ainda não tiveram os seus futuros definidos, tá? Se ficam, se vão sair, tá bom? Aqui a gente vai falar agora dos agentes livres. Aqui agora a gente vai falar dos agentes livres e restritos, tá? Então a gente tem o Ben Bart e o Spencer Burford, dois jogadores de linha ofensiva. Esses já tiveram visitas ontem, tá? Com outros times. Se eu não me engano, deixa eu puxar aqui, que eu até postei no Twitter ontem, tá? O Ben Bart, ele teve visita com o Detroit Lions e o Spencer Burford com os Chargers, tá? Então são dois jogadores que provavelmente devem sair, por isso as movimentações que a gente passou lá em cima do Brett Tooth e do Vederian Lowe, tá? Clelin Ferrell, que até agora também não teve não, a gente não sabe se vai sair, se vai ficar, não foi noticiado nenhuma questão de dele ter feito visitas ou de negociações com o 49ers. Acredito que também deva sair, tá? A gente tem também o Kevin Givens, tá? De linha defensiva, e o Arthur Gross Matos. São jogadores também que até agora não tiveram seus rumos acertados. Então a gente consegue identificar aí que tem muitos jogadores de linha defensiva e linha ofensiva, tá? São duas coisas que servem também pra gente ficar de olho aí para o NFL Draft, tá? E o Jawan Jennings. O Jawan Jennings tem sido reportado que o 49ers mantém negociações com ele, tenta renegociar ali um contrato, mas aparentemente ele tá procurando por um contrato na casa dos 20 milhões anuais, tá? Pro John Jennings, que é um jogador que exerce ali praticamente a função de, no papel, né? Assim, na maioria dos casos, como recebedor 3 no 49ers. Agora, mais claro do que nunca que recebedor 3, né? Com a chegada do Mike Evans, o Rick Pearson, que vai ser o 2, ele vai ficar como recebedor 3, tá? Mas por muito tempo ele jogou como recebedor número 1, tá? Ou até mesmo como recebedor número 2. Ele teve bons momentos, teve os bons jogos, mas também perdeu alguns jogos por lesão, tá? Teve ali algumas situações que. Algumas falas também na mídia e tudo mais que pareciam ser mais críticas, né? Coisas assim do tipo. Então, ele é um jogador que ainda também não teve seu futuro certo. Não parece que tem um mercado muito forte para ele fora do 49ers, ainda mais pela questão do quanto ele tá procurando de contrato, tá? Então, não sei se o 49ers vai dar o contrato que ele quer. Eu não daria, sinceramente. Não acho que vale os 20 milhões anuais, ainda mais agora que provavelmente ele vai ficar mais ainda como recebedor 3. E aparentemente o mercado fora também não vê ele com esse valor todo, tá? Aqui abaixo, o Panther Thomas Mostert, que já falei que não fica, né? O Fernando já contratou um outro Panther. O Brian Robson Jr., que deve ficar também no 49ers, tá? Foi trocado, se não me engano, no ano passado. Curtis Robinson,
também não teve seu futuro selado ainda, não se sabe se vai sair, se vai ficar, tá? Até agora a gente não teve notícia. Aqui abaixo a gente tem duas situações na qual o 49ers já negociou novos contratos, né? Com o Patrick Taylor, running back, e o linebacker Garrett Wallow, tá? Ofereceu um contrato de 1 ano para cada um dos dois, tá? E o recebedor Trent Taylor, que provavelmente deve sair, né? Tem jogadores novos no plantel ali de recebedor, então provavelmente ele não deve ficar, tá? E esses foram os movimentos do 49ers na Free Agents. Agora a gente vai passar um pouco pelo draft. Bom, aqui eu só movi um pouco a imagem para vocês, para o canto da câmera, da tela de vocês, para a gente poder passar pela notícia que eu noticiei na semana passada, que o 49ers convidou, né, chamou ali o recebedor Omar Cooper de Indiana para uma visita do top 30 de prospectos do NFL Draft, ali as instalações do time, para poder conversar com os treinadores, conhecer o coach staff, conhecer a estrutura do time também, tá? E teve uma outra movimentação também que disseram, movimentação não, uma notícia que disseram que o 49ers tá interessado no recebedor Chris Bell de Louisville, tá? Tem muito se falado sobre Casey Conception também, de Texas A&M. Muita gente tem acreditado que o 49ers vai draftar um recebedor. Agora, ainda mais com a adição do Christian Kirk, que é um jogador ali, né, que já tem a sua idade e tudo mais, que há uns 3, 4 anos resetou o mercado de recebedores, né, pegando ali talvez o maior contrato da época. Um jogador que joga mais em slot, né, talvez ele venha para ser o recebedor 3 ou 4, não sei, dependendo de como ficar a situação do John Jennings. Veio para compor o elenco, trazer um pouco mais de profundidade também, ser mais uma arma pro Brock Purdy. Mas muito se fala também do 49ers trazendo mais um recebedor via NFL Draft, tá? Eu não vou dizer que eu tô 100% fechado com esse cenário do 49ers draftar um recebedor. Eu acho que o 49ers consegue um recebedor de bom valor na segunda rodada, na terceira rodada, né? Mas eu ainda assim não tô 100% fechado de que o 49ers não vai draftar um recebedor. Eu acho que tem essa chance. Eu acho que eu vejo ali uma chance pro próprio Omar Cooper, pro Casey Conception, pro Zachariah Brandt de Georgia, tá? Eu acho que o 49ers vai acabar olhando também para a linha ofensiva, para a linha defensiva, que a gente viu que teve muitas saídas, né, jogadores que saíram, teve algumas chegadas também e tal, mas eu acho que até agora não são suficientes para o que o 49ers precisa suprir. Então, são posições ali que eu ficaria de olho. Eu ficaria também de olho em cornerback, mas eu acho que o 49ers não vai draftar cornerback na 27, né? Então, são essas posições aí que eu acho que o 49ers pode acabar dando uma atenção especial, pode acabar olhando ali, né, que é recebedor, linha ofensiva e linha defensiva, tá? É, vai ter um mock draft aqui no canal posteriormente, acredito que nos próximos dias ou semanas, tá? E eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão de draft, o que que eu faria, os cenários e tudo mais, tá? Mas por enquanto é isso que a gente tem, não tem nada concreto. Aparentemente, não tem uma visão que o Fernandes está olhando com mais, assim, foco, né? Aparentemente, muito se fala nos recebedores, como vocês sabem, mas o 49ers acaba sendo muito imprevisto em todo o NFL Draft. Eu já cansei de tentar descobrir o que o 49ers vai saber ali, de prever o que o 49ers vai saber e acabei errando todas as vezes. Então, o 49ers faz muito bem essa questão de esconder o que eles vão fazer, qual que é o movimento deles, mas aí também fica difícil pra gente poder acabar decifrando ali, chegando perto ou acertando do que o 49ers vai escolher no draft, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um recap aí da Free Agency, dando um pitaco um pouco mais sobre a NFL Draft, tá? Espero vocês no próximo vídeo, tá? Pra gente já ir cair de cabeça 100% no NFL Draft. Então, muito obrigado por vocês que me acompanharam até aqui. Espero vocês na próxima. Valeu, falou e tchau!